Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Estamos em uma fase comentando acerca de alguns autores das mais variadas ciências que contribuíram para a definição de criança, de infância e de sociedade. Na aula anterior eu apresentei para vocês a Maria Montessori, falei um pouco da biografia dela, bem como da obra Coleção Grandes Educadores. Hoje eu lhes enviei, via Classroom, uma apostila intitulada Aula 14, Maria Montessori, parte 2, que é uma síntese da síntese sobre a obra Pedagogia Científica, uma obra de 1926, subtitulada A Descoberta da Criança. Então eu vou ler com vocês algumas das frases, dos trechos em que Maria Montessori deixa nessa obra, Pedagogia Científica, e vou comentar um pouco da teoria da autora, né? Afinal, é bom fugir um pouco dos comentadores e ir direto para o que a autora escreveu. Vamos lá. A apostila está paginada, então você pode me acompanhar pela essa apostila. Aula 14 é o título. Ali no começo já ela diz: não é possível educar alguém sem o conhecer diretamente. Isso é uma assertiva que ela está dizendo: se você não sabe o que é uma criança, você não tem como falar em educar uma criança. Para você educar um adolescente, você tem que conhecer o adolescente. É necessário que a escola permita o livre desenvolvimento da criança para que a pedagogia científica nela possa surgir. Se eu não deixar a criança desenvolver a sua espontaneidade, não tem como eu observar. Eu já expliquei para vocês que pedagogia científica é o nome que ela dá porque ela não tem um método pronto, mas ela estava observando para construir e melhorar o seu método. Hoje nós falamos, o método Montessori é isso, o método Montessori é aquilo, mas nós falamos com visão retrospectiva, porque ela não tinha um método definido, ela definiu o seu método a partir de sua prática diária. Por isso é uma pedagogia experimental e científica e que hoje tem bases bastante sólidas e difundida em todo o mundo praticamente, né? Antecedentes. A convicção de que o educador deve deslocar-se no mesmo nível do educando levava-o a uma espécie de apatia. Ele sabe que educa personalidades inferiores e é por isso que os não consegue educar. Então aqui é necessário que o adulto se coloque no lugar da criança, tente imaginar como que a criança irá reagir, como que a criança vai perceber aquele material. É mais ou menos nós quando planejamos aula, né? Será que isso vai funcionar? Não vou usar essa nomenclatura, vou simplificar isso, vou simplificar aquilo. É isso que é se colocar no lugar da criança. Na página 1 ainda, o título, o ambiente, mobília escolar, ela fala que começou a estudar o padrão da mobília, começou a ver se a criança se sentia confortável, o tamanho. Aí colocou que a disciplina também ela deve ser ativa, não é disciplinado o indivíduo que se conserva artificialmente silencioso. Eu já falei sobre isso no texto do comentador. Na página 2, a definição de disciplinado é o indivíduo que é senhor de si mesmo, são palavras dela isso daqui, tá? E em decorrência pode dispor de si e seguir uma regra de vida. Sua liberdade deve ter como limite o interesse coletivo. Então, quando que você vai agir na visão de Montessori? Quando a liberdade da criança violar o interesse coletivo, de organização, de proposição da aula, somente nesses aspectos. Bom, em relação ao ambiente, a primeira noção que as crianças devem adquirir em vista a uma disciplina ativa é a noção de bem e do mal. É o dever da educadora impedir que a criança confunda bondade com imobilidade, maldade com atividade. Isso seria retroceder. A Montessori também, assim como Froebel, né, ela leu Froebel também, ela define que a criança tem que saber o que é certo e o que é errado. E você na educação infantil, você já viu isso em Froebel em aulas anteriores, você vai ter que falar, isso pode, isso não pode, isso é correto, isso é incorreto, isso faz mal para o coletivo. Essas questões é fundamental. A Montessori é alguém que começou acreditando que se ela desse doces para as crianças, se ela desse recompensas,
as crianças aprenderiam melhor. Mas ao fim da teoria dela, ela fala que a ideia de presentear com doces não é uma boa ideia. Então a Montessori ela rejeita esse método. Eu vou dar minha aula e ao final eu dei um bombonzinho. Na visão da Montessori, você está violando a aula. Por quê? Porque a criança ela tem que se interessar pelo processo e não pela recompensa. Se ela começar a se interessar pela recompensa, ela vai perder de vista o processo. Então, para Montessori, nada de prêmios. Ela até falava, eu levei bolachas, doces para as crianças carentes e elas rejeitavam porque elas queriam fazer as coisas. É como se fosse uma ofensa, né? A pessoa se esforça para fazer algo, você dá uma bala como se a bala pagasse, né? É como alguém que vai te fazer um favor e você quer pagar aquele favor. A pessoa não quer receber por aquele favor, ela fez o favor por livre e espontânea vontade. Mais ou menos isso que a Montessori coloca. A criança vai aos poucos se desenvolvendo, que a Montessori coloca na página 2 ali. O exercício, quando falamos de ambiente, referimos ao conjunto total daquelas coisas que a criança pode escolher. Como sempre, um ambiente organizado, um ambiente que chame a atenção da criança. A saúde, também já comentei sobre isso. Ali na página 3, no título Generalidades sobre Educação Sensorial. Toda educação da primeira infância deve estar penetrada do princípio auxiliar o desenvolvimento natural da criança, né? É necessário que os objetos oferecidos às crianças sejam atraentes, deve atender também às cores, ao brilho. Então a Montessori ela faz uma cartilha que você vai seguir. Na outra obra ela faz algumas atualizações. E aqui ela deixa um capítulo que para vocês ela chama de mestra, né? Eu não usava o termo professor, ela falava mestra. Como que a mestra deve ser? A mestra deve ser alguém que facilite o contato da criança com o objeto que essa criança irá brincar. Então a mestra é uma facilitadora, não é alguém que só fala como eu estou fazendo aqui agora para vocês. Não se pode atrasar certas inteligências já suficientemente evoluídas utilizando material inferior à sua capacidade, o que levaria logo ao tédio. Como também, por outro lado, não se pode oferecer objetos que a criança não pode ainda apreciar. Então, quando você planejar uma brincadeira, quando você planejar um estudo, tem que tomar um cuidado que a linha é muito tênue. Nem uma coisa muito atrasada, por exemplo, você não vai brincar com um negócio para a criança saber a cor se você está no 5º ano do ensino fundamental. Ela já sabe isso. Você vai apenas deixá-la irritada. Por outro lado, você não vai propor uma equação de 2º grau para uma criança de 1º ano, porque ela não vai ter acesso. Então, o ensino tem que ser progressivo, levar em conta a situação atual da criança. Evitar falar também, né? Ela é a pessoa que diz assim, na educação infantil, falar o mínimo possível, ser o mais direto possível. E aqui ela está no contexto de muitos teóricos que vieram antes dela. Inclusive o Vygotsky, que viria depois, também fala a mesma coisa. A mestra, então, é uma mediadora. Na página 4, ela fala sobre a linguagem, sobre que as crianças elas não recebem tanto por palavras escritas, elas precisam ver, precisam contemplar as coisas. E ali ela começa a falar sobre a disciplina. Todos crescem e desenvolvem clima de paz. As repreensões e advertências não são nada mais que uma ilusão da obediência, mas de uma depressão, tão logo aparece a verdadeira disciplina. O que ela quer dizer? Ali na página 4 eu li para vocês, as repreensões e advertências não ensejam nada mais de uma ilusão de obediência, mas bem de depressão. Então logo aparece a verdadeira disciplina. Notar-se-á a pobreza desses métodos universalmente adotados. Ela comenta um pouco mais sobre a disciplina na casa das crianças, e ela diz assim, o professor autoritário que grita com os alunos, ele consegue um silêncio momentâneo. Que ele fica inquieto, estou pensando não sei o que, bate na mesa, mas aquilo não é uma disciplina. A hora que ele virar as costas, a turma vai fazer aquela bagunça. As crianças de Montessori, elas eram ensinadas na prática da disciplina, ou seja,
agiam por conta própria, eram autônomas, não precisava da mestra estar ali o tempo todo. A professora saía, eles continuavam o que estavam fazendo, recebiam visitantes. As pessoas iam de toda parte do mundo para ver as crianças da Montessori. As crianças abriam a escola no domingo. Teve um dia que chegou uma visita dos Estados Unidos no domingo. E aí a Montessori não estava na escola. As próprias crianças, estou falando aqui, não é nem do que nós chamamos hoje de primeira série, criança de educação infantil. As próprias crianças abriam a escola e mostravam a escola para as pessoas, como elas eram disciplinadas, obedientes. Então a disciplina é uma conquista progressiva, é um processo, não é nunca uma ordem. A Montessori não acredita no passe de mágica das palavras. Nós pensamos que resolvemos tudo com as palavras. Pare de fazer isso, fulano. Pare de fazer aquilo. E a criança automaticamente transformou todo o seu cognitivo ao ouvir a palavra pare. A Montessori entende que é um processo lento, que é um processo progressivo, mas que dará um resultado de fato e não um resultado momentâneo. E aqui ela diz, olha, não é com palavras que se obtém a disciplina. Na página 4 ainda, tá? O homem não se disciplina só com ouvir outros falarem. A preparação exige a aplicação integral de um método de educação. Ou seja, você tem que começar desde o início, desde a tenra infância, trabalhando a criança, corrigindo possíveis defeitos, possíveis vícios, e não achar que você vai conseguir de uma hora para outra. A disciplina não é, pois, uma finalidade, mas é um caminho pelo qual a criança conquista a concepção de sabedoria. Eu já falei isso para vocês, né? Bom, ali na página 5 tem mais uma frase que ela é bem impactante para nós. Já estamos finalizando esse vídeo. Achamos que as crianças são impacientes quando fomos nós que não tivemos paciência de esperar que seus gestos obedecessem às leis do tempo, diferente das nossas. Julgamos-las tirânicas quando na realidade nós agimos tiranicamente com relação a elas. Aqui a Montessori está falando da criança que ela vai se vestir, que ela vai se alimentar, que os gestos delas não são firmes. Eu pego uma coisa com firmeza, modifico para cá, modifico para lá, vou para um lado, vou para o outro, porque eu já passei por um estágio de 30 e poucos anos de coordenação. A criança ela depende de uma coordenação para as mínimas ações. Então não tem como eu esperar que ela vá pegar um líquido com tamanha facilidade se ela não for exercitada. As crianças de Montessori serviam alimento, trabalhavam com ferramentas pontiagudas e não se machucavam, mas porque haviam passado por uma preparação antes. Vai ter um momento que a criança ela não é capaz de fazer tal coisa e nós não temos paciência de esperar. Nossa, você é desastrado, você é isso, você é aquilo. Eu retomarei esse conceito quando eu falar com vocês acerca da criança, que ali tem umas frases que elas são mais fortes do que a pedagogia científica. Bom, a conclusão do livro, ali na página 5, o material de desenvolvimento substitui o ensino verbal, ou seja, se a criança tem acesso, se ela pode desenvolver os seus sentidos, é muito melhor do que apenas ouvir. Contém o controle do erro e possibilita a cada criança instruir-se graças às suas próprias iniciativas. Ali com os sólidos geométricos, com os dons do Froebel também, enfim, a criança aprende fazendo. Cada escola, cada classe que adotar esses métodos e processos constituirá um laboratório de psicologia experimental. É observando o desenvolvimento da criança que você modifica seus métodos. Você nunca sabe tudo a priori, você precisa colocar em prática, observar a prática e refazer a teoria, princípio da teoria do Freire. Creio que era isso. E as crianças de Montessori eram iniciadas em desenho, escrita, leitura e aritmética. E prosseguiria depois nas séries elementares. Finaliza assim o segundo vídeo sobre Montessori. Próxima aula falarei sobre a obra A Criança, que é uma obra mais atual e que retoma alguns conceitos de pedagogia científica, mas agora sim, enquanto uma teoria e enquanto um método constituído, o método Montessori.